afinei a primeira e a segunda com harmonia. O que você achou? Deu pra reparar ou nem? Ó, eu vi que o surdo tava bem afinado. Gostei. Tá. Eu não achei a terceira não tá ainda, dando mas... A Capial foi muito feliz com a escolha desse enredo. Tanto enquanto profissional de educação especial, quanto enquanto pessoa jacarezinhense, que vive e transita por essa cidade há tantos anos, a Capial trouxe para a Rua Paraná um tema que é muito falado, mas é pouco discutido. As questões das pessoas com necessidades especiais, a potência que elas são, o valor que elas têm, que eles são muito além da deficiência. Eles são muito mais do que um corpo ferido ou do que uma mente que não acompanha o desenvolvimento considerado normal, né? Eles são muito além disso tudo. Eles têm potencialidades assim que quando a gente enxerga isso neles, é fantástico ver a evolução que eles apresentam. E ao trazer isso para a Rua Paraná, a Capial mostrou para o povo que nós temos, a diferença também é bonita, que a diferença também deve ser valorizada, que a diferença tem valor. Esse ano é o terceiro ano junto e tiver mais e mais. Ali na Capial, eu me sinto à vontade. E aqui eu sou apenas um Davi. Não vê a diferença. Não vi, não tá eu diferente. Então ninguém. E isso para nós deficientes é a chave certa. Não se tratar como um total e nem um total. Se tratar como ser humano. Eu fiquei muito feliz, né, quando vi que ia trazer a diversidade, né, e que a gente ia ter a chance de mostrar, né, ali naquele grande espaço cênico para uma grande massa de público, né, todo o potencial artístico, né, que a pessoa com deficiência pode entregar, né, para qualquer fundamento artístico. Seja ela no carnaval, seja ela nas artes visuais, seja ela no teatro, na dança. Então fiquei incrível. Eu sabia, né, que cada um, dentro das suas especificidades que cada um tem, né, eles iam entregar o máximo possível para aquele universo que a gente queria mostrar. E o carnaval, que né, que traça, né, a identidade de tantos, né, de tantos povos que passam pelos desfiles aí, o carnaval tem essa missão, né, de mostrar essas identidades, né? Então fiquei muito feliz e eu sabia que eles iam entregar o máximo possível, né, dentro do enredo que a escola queria mostrar e dentro da arte que a gente queria fazer ali. Desde a fundação da escola, lá nas primeiras conversas que a gente tinha lá no início, né, algumas bandeiras que a gente levantava, já se tratava muito sobre esse tema da diversidade, né? Então, assim, a nossa escola hoje, ela traz um enredo para tratar de um tema que não é estranho a gente, né? Tá dentro do nosso dia a dia, tá dentro do nosso barracão desde sempre, né? Então, eu acho muito bacana por conta disso. Tanto que são meninos, e falando especificamente dos meninos da bateria, né? O Fábio, o Davi, o Thomas, né, que tem algum tipo de necessidade especial, né, são pessoas ali que não entraram na escola esse ano por conta do enredo, eles já estão na escola aí, alguns, Thomas desde o ano passado, Davi desde 2020, o Fábio a mesma coisa, no Joaquim,
Então, assim, eles vivem o dia a dia da escola desde muito tempo, assim como outras pessoas, né? Eu participo da Capial desde 2022, desde o começo de 2023, na verdade. E a vivência com o pessoal do Galpão foi maravilhosa, sabe? Foi um acolhimento muito bom. As nossas brincadeiras que a gente faz lá no Galpão, né? Quando a gente está tocando ali no intervalo. Então, todo mundo já teve esse acolhimento comigo. Parecia que a gente já se conhecia desde anos, assim. Então, foi a vivência muito tranquila, muito boa, muito harmoniosa. A gente tem a inclusão como pauta desde sempre. Então é um enredo que vem para vamos dizer assim, saudar uma questão que é muito nossa, né? E é muito importante isso, e também assim, a gente tem uma forma de tratá-los como igual mesmo, né? Eles não são vistos como coitadinhos, como vítimas da sociedade, que não é como tem que ser vistos, né? Eles são cobrados da mesma forma, com a devida sensibilidade, mas cobrados, né? Igual ao Davi, o Thomas, o Joaquim, o Fábio, não estão na bateria porque poxa vida, eles têm um problema, né? Eles estão lá, eles têm uma necessidade, mas porque eles realmente fazem por merecer o lugar, têm qualidade técnica e são tratados com uma maior sensibilidade, né? Por conta das necessidades, mas arrasam como todos os demais ali. Eu me lembro que no final do Carnaval de 2023, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe do Thomas, a professora Thaís. E naquele momento ela trouxe a informação de que o Thomas tinha ficado muito feliz e satisfeito de ter participado, né, desse processo, né, conosco, né, de estar integrado na escola. E aí eu passei a observar, né, que outras pessoas com deficiências também já faziam parte da escola. E de que a escola, então, ela era constituída por uma diversidade muito significativa, né, muito plural. E com as leituras que eu trago, né, das minhas pesquisas acadêmicas e estudando especificamente o contexto do povo iorubá, né, que se constitui a partir de uma diversidade também, eu passei, então, a prospectar a possibilidade de um enredo que pudesse retratar essa diversidade. E essa diversidade eu busco, evidentemente, no seio da própria comunidade, né? Então, uma comunidade que ela se apresenta com pessoas provenientes de comunidade de terreiro, da comunidade LGBTQIAPN+, de pessoas indígenas, pessoas idosas. Então, toda essa diversidade, ela pulsa, né, de maneira muito orgânica. Então, pensei, né, evidentemente, a partir desse recorte que nós temos. E o que foi muito interessante, né, a gente olhar para a nossa própria escola e nos entendermos e nos enxergarmos dentro dessa diferença, né? Então, pensar um carnaval para a diversidade é pensar um carnaval que se dá por meio dos seus próprios atores, né? E isso é o que me motivou a compreender um pouco a história do outro, porque nós tendemos a ficar sempre na nossa história, né? Eu, né, sou declaradamente uma pessoa negra, claro, fico pensando, pesquisando as coisas atinentes à minha identidade, mas e a identidade do outro, né? Então é também esse desejo de conhecer um pouco da história do outro e fazer com que a comunidade, de alguma forma, também se visse no outro a partir da diferença. É três bárbaras aí, não é? É interessante perceber como a escola de samba ela vai buscando abrir caminhos, né? Ela começa com abrir alas, nós estamos abrindo caminhos também aí para repensar essas relações diversas que também se manifestam na escola de samba, né? Então falar sobre cotas raciais, cotas sociais, falar sobre uma religiosidade negra na cidade, sobre essa presença forte da população negra e indígena na nossa região, que não é o norte pioneiro, né?
que isso precisa ser reaprendido também. Isso é muito significativo, né? E não é uma coisa que nós estamos vendo na educação formal, nós estamos vendo na educação não formal, que é na escola de samba. E a importância do enredo desse ano para mim foi muita, devido à representatividade de nós deficientes e dos demais povos, dos povos indígenas, dos LGBTs. Então, é justamente sobre esse acolhimento que a gente recebe aqui dentro da Capial. Conta aí. Fomos no aeroporto fazer um rolê lá. Já virou tradição isso aí, né? Todo ano, então, para o pessoal entender aí, do pessoal que está acompanhando os bastidores, né? A gente está indo hoje lá no bairro Aeroporto, né? Chega aqui, mestre! Chega aqui! Tem que... Nossa mestre é para todo mundo que não conhece ainda conhecer, ela que já é famosa no meio do samba. A gente está indo lá no aeroporto hoje, então, tá? Fazer um ensaio aberto lá, que um hoje e outro semana que vem, né? Que é uma comunidade que acolheu a escola desde o início, né? Eles já tiveram escola de samba, união de bairros, que hoje está inativa, já tiveram blocos, já... Uma comunidade, um bairro, né, que ama muito o carnaval aqui, sempre teve uma ligação muito forte. Nossa rainha de bateria é de lá, né, a Marcele. Temos vários membros de lá e é meio que um combinado já, né? A gente sempre está levando um pouquinho do carnaval lá para eles, né? Porque eles sempre ajudam muito a gente, captação de pessoal, né? Então, você está animada hoje? Tá apreensiva também, né? Tem responsabilidade, né? Tudo tem que sair certo, mas vai dar certo sim. Ela fica meio quietinha assim porque tá preocupada. Daqui a pouco ela começa a distribuir as chamadas, os puxões de orelha. Presta atenção aqui, gente, rapidão. Tamborim. O que o Alfredo estava falando, que provavelmente vocês não ouviram. Pode perder pontuação e equalização da bateria, tá? Porque a gente está mantendo a bateria tocando sempre num volume, vamos dizer assim, e depois ali a gente sobe demais. É para acentuar bem os ataques, mas não pode dar essa diferença tão grande em relação à equalização normal da bateria. Beleza? Esse samba enredo foi uma alegria para mim, não só pela questão das religiões de matriz africana, mas também pela questão ali da diversidade do negro, né, do LGBT também, porque eu também faço parte dessas duas frentes de batalha e de luta e tudo mais. Vim para Capial nesse momento desse enredo que até quando eu vi eu não sabia sobre o que se tratava, sobre o que era tudo maduro ainda para mim, né? Mas assim, eu tenho 52 anos, né? Eu venho de uma situação muito antiga, que era muito difícil ser homossexual, como até hoje ainda é, mas a gente tem conseguido muitas, através de muitas lutas, muitas vitórias, e eu acho que daí a gente chegar num contexto de um carnaval que nem a Capial contou na Avenida, dá mais estrutura e força e garra para a gente continuar nessas nossas lutas, né? Porque foi uma abertura muito, muito bonita. Carnaval, desde que é carnaval, né? Ele sempre foi um espaço diverso. Ele sempre foi um espaço de que os corpos ali que hoje a gente entende, né, da diversidade sexual ou de gênero ou biológica, elas já eram um espaço que eram contempladas, que podiam ali poder ser quem elas são, né, diversas. Então assim, e chegar na Capial com esse enredo e descer na avenida e você ver nada de burburos e conversa e aquele aplauso, aquela coisa gostosa, aquela receptividade das pessoas. Então, assim, todo o processo do acolhimento que todo mundo teve, né? Aqui, a gente vem com medo, né? Eu vim com muito medo, receio de entrar na escola.
E pelo contrário, eu tomei uma invertida, porque aqui a gente criou uma família, aqui a gente brincou, eu perturbei todo mundo o tempo todo, e criamos vários carnavalescos aqui dentro, e tivemos vários amigos e pessoas que eu vou levar para a vida. Foi lindo ver assim as pessoas olhando para o carro, olhando a ala e se sentindo bem vendo aquilo. Ninguém estava ali, é coisa do diabo, é coisa do demônio. Pelo contrário, estavam todos se divertindo na alegria que o carnaval traz, e nada melhor do que associar um pouquinho do que a religião tem a essa alegria do carnaval para que as pessoas possam aceitar melhor. Foi incrível, foi incrível. Um enredo de carnaval apresentado a toda a população da cidade, né? Vai muita gente assistir o Carnaval de Jacarezinho. Traz essa questão à tona e dá uma visibilidade para a religião, para a gente que possa se mostrar para as pessoas de uma forma diferente daquela que elas conhecem, daquilo que elas ouvem falar, das associações que foram feitas no decorrer do tempo ligadas à religião. Traz essa visibilidade e quebra um pouco do preconceito, já que as pessoas conseguem ver o que a religião pode trazer através de um desfile de carnaval. Essa ligação entre as religiões de matriz africanas e o carnaval é uma ligação que remonta de tempos antigos, né? Desde o início ali das escolas de samba, as religiões de matriz africana estavam envolvidas, sempre estiveram, e foi muito gratificante ver esse samba enredo ali na Rua Paraná, apresentado da forma como foi, aquela primeira ala que vinha ali com as águas de Oxalá, e logo atrás o carro, né, com uma escultura de Xangô, né, mostrando para as pessoas, não aquele Xangô lúdico ou aquele Xangô que está na cabeça das pessoas associado à imagem do diabo, do demônio, não, um Xangô negro, representado exatamente da forma como a negritude vem trazer, a forma como as religiões de matriz afro trazem, né? Algo ligado ao divino, ao sagrado. Assim como as religiões que não são de matriz africana têm um deus, as religiões africanas também têm um deus. Porém, nós temos nossas divindades, que são os orixás, que em comparativo com a própria religião do catolicismo, por exemplo, tem os santos, né? Tem um Deus, mas tem os santos, onde as pessoas se apegam, pedem, fazem promessas, fazem seus pedidos, entregam muito da sua fé nisso, e nós temos a figura dos orixás, que não é à toa que nós chamamos de santo também, já dentro dessa cultura. Né, que querendo ou não, a cultura, as religiões de matriz africana, elas são também brasileiras, então tem um pouco da cultura ali brasileira misturada. O enredo que a Acadêmicos Capial traz esse ano é fundamental para mobilizar outros olhares para a diversidade, para as ruas da nossa cidade, que é repleta dessa diversidade e que traz nesse movimento de uma narrativa, na confecção das fantasias, a elaboração da confecção dessas fantasias, traz uma preocupação, né? Existe uma preocupação ética no processo de pesquisa, de confecção, os detalhes, porque o que educa não é só o samba que vai ser cantado no dia do desfile, mas também todo o processo de confecção desse carnaval. Então, pensar numa educação para a diversidade, ela não pode ser pensada de forma individual e fragmentada, como acontece muitas vezes na educação formal, com um professor responsável por essa discussão em uma disciplina, uma atividade que normalmente acontece num mês específico, né? Então, são questões que precisam ser pensadas de forma coletiva. E esses coletivos culturais de educação não formal, como é o caso da escola de samba, ela proporciona, né? Então, nós temos um coletivo formando para a diversidade, o que não quer dizer que esse processo educativo acontece sem qualquer conflito. Os conflitos fazem parte, né, do processo de desaprender para reaprender, porque nós tivemos e temos ainda uma educação colonial que disciplina corpos, saberes, processos criativos. Muitas vezes na educação formal as escolas elas se preocupam com dados e não trabalham com um aspecto mais sensível, né, do processo de aprender para além de um texto, de uma leitura, e isso a gente encontra
nos coletivos como escolas de samba, que é um aprendizado ali que se tece, né, de forma política, poética e criativa, né, e que passa por um processo de descolonização muito mais profundo, com diversos conflitos, porém há uma liberdade maior para se pensar nesses conflitos e buscar caminhos possíveis de educar de maneira ética. Eu vejo que a Capial está trabalhando com assuntos, né, que são e vêm sendo discutidos há alguns anos. Acredito que seja recente essa importância para essa discussão, que são as questões etnorraciais, são as questões LGBT, são as questões das mulheres, são as questões dos PCD. E isso é muito importante, trazer essa discussão de uma forma artística, trazer de uma forma popular, né? Porque a gente coloca esse assunto na rua e tirar isso um pouco dos setores, como setores acadêmicos, discussões assim paralelas que muitas vezes fica só em um lugar só, e levar isso para a Rua Paraná, levar isso para a população de Jacarezinho, para o povo mesmo em si, é muito importante, porque leva essa discussão que muitas vezes acontece já, às vezes de forma deturpada ou de uma forma rasa, para que ela seja discutida, né, necessariamente com a população que muitas vezes sofre ou não entende, né? Agora é assim, né? Então, uma coisa é a gente validar uma pesquisa por meio da opinião das pessoas de cada um desses segmentos sociais, né, dessas comunidades. E outra coisa foi pensar mesmo a presencialidade delas. O cuidado que nós tivemos de não fazer um carnaval do ponto de vista de uma representação esvaziada de sentido. Não faz sentido algum você fazer um carnaval para diversidade e colocarmos pessoas não indígenas, entre aspas, fantasiadas de indígenas. Não faria sentido nenhum. Então era necessário buscar essas pessoas, né? É necessário fazer com que elas estivessem presentes com a sua existência, com a sua presencialidade. Então fui apresentar essa proposta para essas comunidades, para a ONG Núbia Rafaela, aqui em Jacarezinho, para a comunidade indígena da terra indígena do Laranjinha, na cidade de Santa Amélia. Então foi um momento de apresentação da proposta, para que todo mundo pudesse entender o que de fato estava acontecendo, né? E da mesma forma, né, consultamos a APAI, né, que é uma escola muito importante para a nossa comunidade também, as comunidades de terreiro, né, representantes de outros segmentos que também fizeram parte do desfile. Então, agradeço muito a eles, né, que tão gentilmente compreenderam a proposta e aceitaram. Eu acho que foi a primeira vez que o Jacarezinho teve, no Carnaval de Rua, a presença de indígenas, se autorrepresentando. Né? Então foi uma articulação que nós fizemos e nos trouxe assim um resultado bastante significativo, bastante positivo. Eu vi como ocupar um espaço, né, de poder, porque é um espaço de poder, se for ver a representatividade
desse trabalho, né, das escolas de samba, o carnaval, né, é um ponto forte do nosso país, assim, de dizer, da origem, né, e muito tempo visto como a gente foi representado como alegoria mesmo, não como uma identidade do país, né, então, e não foi representado pelas próprias pessoas que vivem isso. Então, é mostrar uma realidade que a maioria não está acostumada ainda, de ver uma pessoa indígena representar aquilo que realmente é, né? E não uma fantasia da beleza. E o que é beleza, né, pra gente? Pensar, o que é a beleza? Né? O corpo da mulher indígena não ser mais visto como uma forma de objeto, né? É claro que ainda está muito longe do que a gente gostaria que fosse. Quando o meu filho me viu participando daquilo, eu vi o quanto que a admiração dele, né, pela gente. Então, assim, é o orgulho, é reforçar esse orgulho que a gente tem de mostrar quem a gente é. E eu ocupei realmente um lugar. Eu ocupei, assim, eu não tinha mais nada o que falar, por estar ali naquele momento. Infelizmente, assim que acabou, eu tive que vir embora, né? Mas foi um momento de muito empoderamento para mim, né? E participar dessa escola de samba, assim, foi um momento de empoderamento para mim e para os meus irmãos também, né? O pessoal que estava ali do Laranjinha. Foi uma experiência, assim, muito forte para mim, de muita força para nós, sabe? Principalmente porque foi uma ligação com a universidade também. Foi por meio de vocês que a gente conseguiu, né, assim. Então, e é uma luta minha também. Então, para mim, fortaleceu muito. Eu também estava num momento muito, muito delicado naquele dia. E estar lá com vocês me fortaleceu bastante. Também ou não? Estão sentindo o coração bater mais forte? Não ou não? Vamos pra gente, de força. Vamos fazer o pedal pra gente entrar? Bora? Começou o jacarezinho, vamos? O processo de produção, né, e desenvolvimento do enredo é um processo à parte, né, é um processo que ela se dá, começa nos bastidores, ali com a pesquisa, e depois o processo de produção, e que envolve uma produção cultural muito intensa, né? Então, o que foi muito legal é ver que essas pessoas que foram homenageadas e que fazem parte desse enredo estiveram desenvolvendo isso, né? Contribuindo para além da sua presencialidade, o que por si só bastaria, mas muito para além disso estavam ali ajudando no processo de confecção de fantasias, de adereços, de alegorias, né? Costurando, ali trabalhando com a parte de serralheria, com a parte de marcenaria, né? Então nós tivemos uma multiplicidade de pessoas nesse processo, né, trazendo e enriquecendo mais. O carnaval ele só é possível graças a essa possibilidade de produção, né? O carnaval só existe porque antes teve uma produção, e essa produção é feita pelos próprios atores que estavam aqui. Jacarezinho, ao contrário da esmagadora maioria das cidades da região, tanto do estado de São Paulo quanto do Paraná, não permaneceram com sua cultura carnavalesca, né? Foram engolidos por outros processos, e Jacarezinho ele é resistência no carnaval há muitas décadas. Então, se a gente for falar da cultura popular do Paraná e for falar das regiões, é necessário falar da cultura carnavalesca no Paraná,
sobretudo em Jacarezinho, que demarca uma região aqui, uma cultura, e que isso movimenta décadas, né, de patrimônio material e material, né? Então, hoje o fato de existir uma escola de samba que está resistindo há décadas e uma escola de samba jovem, ao mesmo tempo que um bloco de enredo que voltou, então assim, eu acho que mostra que realmente é um momento de novas energias e eu espero que essa energia continue forte para que mais escolas, mais blocos possam voltar e tomar de direito esse espaço do Carnaval de Jacarezinho e que possa sair da Paraná e ir para uma avenida e ter arquibancada e ter estrutura e o poder público perceber que é a maior manifestação cultural de Jacarezinho e que menos que isso não pode existir, porque aí ele está negando a manifestação cultural da diversidade da cidade. Uma manifestação cultural preta e negra que hoje resiste em Jacarezinho, sem dúvida, porque essa cidade foi forjada pela população negra também. O carnaval, ele não acaba ali na quarta-feira, né? Ah, agora é quarta-feira de cinzas. Não, o carnaval, ele deve ter esse objetivo de reverberar, né? Então, o enredo da capial não vai finalizar ali na votação, né? Em que tá todo mundo ansioso, esperando o resultado. Ele precisa reverberar, né? Então, tá para além disso. Todo esse trabalho que se tem no barracão não acaba com o desfile, né? Ele precisa promover uma reflexão da cidade. Por isso que o carnaval não é só folia, é também educação. Então, a capial hoje, para mim, se tornou minha casa, minha família. Tão perdido, porque agora não vou sair. Então, assim, eu acho muito bonito e interessante. Eu acho que Jacarezinho tá de parabéns. Como comunidade, como cidade, cidadãos assim que a gente só tem que agradecer pelo acolhimento, né? Então, gratificante mesmo. Muitas pessoas vieram falar do carnaval, pessoas que eu não fazia ideia que estavam lá no carnaval, que eu encontrei depois, que falaram, nossa, o carnaval estava lindo, o carnaval desse ano estava muito bonito, vocês fizeram um ótimo trabalho, um trabalho excelente, um trabalho que deve ser feito. A energia que estava lá no carnaval era uma energia boa, era uma energia de paz, era uma energia de representatividade. Foi incrível, foi maravilhoso, foi uma experiência única, valeu muito. Cansado, suado, mas valeu a pena, e sem voz. Voa, Capial! Voa, 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 Capial! Voa, 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 Capial! Voa, 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 Capial! Voa, 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 Capial! Tenho um amigo que ainda até teve um primeiro ano, no segundo ano o Cleiton, nosso mês. Um mês antes do carnaval, foi depois da pandemia. Foi ano, daí a gente estava ensaiando, eu estava no sono de segunda, só na minha, né? Daí apareceu um novato para tocar com a gente, né? E esse novato, ele pegou um sono que pegou e conseguiu furar. Daí ele pegou uma primeira para fazer
porque tu falou, mas você não vai fazer primeiro, nem a pau, nem o último. Ô Davi, otário, eu pô, faz a primeira pra nós. Eu, fudeu, você sabe, pô, ele tentou mexendo, tá? Daí isso, pra mim foi importante, porque ele viu o meu potencial, a minha deficiência. Então, pra mim, isso é importante. E assim, daí você imagina, mais, eles te dão um fundo mais pesado, tá? Mas ele perguntou para mim se eu posso não pôr a palavra na minha boca. Perguntou se pode. E se eu não pudesse, eu ia falar. Então, eu acho a maior forma de tratar um deficiente não é imaginar, é perguntar, você está preparado para fazer isso? Se está, dá uma chance. Se não está, ele vai falar para você, ele vai aqui eu não posso. É isso. E a escola de samba, o Orfeu, a Nemi, o tem muito de perguntar, de dar a oportunidade de falar o que pensa. Por isso que a Tapioca é diferenciada. É pergunta por M23, o T3 até acha que é melhor para cada um.